Então, meninos, agora nós vamos começar a estudar equações diferenciais de ordem superior, certo? E aí vocês estão observando que nós estamos botando uma chamada aí que está escrito com a letra preta, né? Equações diferenciais homogêneas. Então, nós vamos até observar que nós vamos ter duas classificações, homogêneas e não homogêneas, certo? E aí, nessa aula de hoje, nós vamos ver uma introdução sobre essas equações diferenciais de ordem superior, ver um pouco dessa classificação e já tentar resolver alguma equação diferencial. Então, nós vamos começar aqui apresentando para vocês a equação linear de segunda ordem, certo? Que ela está aí representada de forma bem genérica, em que eu tenho um coeficiente para derivada de maior ordem, que é a segunda, que é a zero, vezes a derivada aqui segunda, que é y, duas linhas, mais um determinado coeficiente, que também depende de x, vezes y', mais a 2x vezes y, igual a uma determinada função g de x. Então, aqui nós estamos com uma equação linear de segunda ordem, né? Se vocês lembrarem, linear, eu não posso ter nenhuma das derivadas elevada a um expoente diferente de 1. Não posso ter esses coeficientes aqui em função de y, que não seja uma equação linear, certo? Então, a gente tem que se recordar dessa classificação que a gente viu nas nossas primeiras aulas. Aí, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar normalizar essa equação diferencial dividindo todos os membros por A0x, que seria o coeficiente da maior derivada, certo? Aí, quando eu divido, aqui eu vou chamar A1 dividido por A0 de P de x, aqui eu chamei A2 dividido por A0 de Q de x, e G sobre A0, fx. Por que é bom a gente sempre fazer isso? Porque algum dos métodos facilita se esse coeficiente estiver igual a 1. Mas se eu não quiser, em alguns métodos nem vai influenciar, a equação pode ficar dessa forma aqui apresentada inicialmente, certo? Então, quando eu tenho uma equação dessa de segunda ordem, se P de x, Q de x e F de x forem funções contínuas num determinado intervalo, certo? E eu tiver num único ponto, que é x0, que é como se fosse a nossa condição inicial, essa equação diferencial ela vai possuir uma e uma única solução nesse intervalo, certo? E aí eu vou ter que ter duas condições para determinar as constantes de integração que vai aparecer, que seria o valor de y nesse ponto x0, que aqui nós estamos chamando de y0, e a segunda condição que eu vou ter que usar seria a derivada de y, seu resultado, que nós estamos chamando aqui de y1, nesse ponto x0, certo? Então, resumindo, se P, Q e F sejam funções contínuas num determinado intervalo, e tiver um ponto x0, nós vamos ter uma e única solução no intervalo i, que vai satisfazer essa equação. E para resolver uma equação de segunda ordem, nós vamos precisar de duas condições para achar as constantes de integração, porque vocês vão observar que a gente vai achar duas, por exemplo, C1 e C2. Se eu tiver uma equação de terceira ordem, eu já vou precisar de três condições, que seria a própria função y, a derivada de y, a derivada primeira e a derivada segunda. Sempre eu tenho condições com uma ordem a menos do que a equação que foi dada, certo? Voltando aqui um pouco, chamando a atenção lá para a homogênea e não homogênea, eu digo que a equação é homogênea
quando a gente arruma ela toda, e essa é a função f de x, ou seja, uma função isolada, que não esteja multiplicando nem por y, nem pelas suas derivadas, é igual a zero. Então, se é igual a zero, ela é homogênea. Se der diferente de zero, ela é não homogênea, certo? Então, aqui, ó, vamos começar vendo esse exemplo, que é a derivada segunda de y em relação a x igual a x, certo? Então, é uma equação em que vocês estão observando que ela não está completa. Ela não tem o termo de derivada primeira e nem tem o termo só do y, só tem o termo da derivada segunda. Mas é uma equação diferencial. Eu posso resolvê-la por algum método. E aí, o primeiro método que nós vamos ver é um método que eu posso fazer por separação de variáveis. Mas como, professor, isso é uma equação de segunda ordem? A derivada segunda é uma derivada da derivada. Então, esse termo d2y, dx2, ó, e sempre é dessa forma que eu represento, porque tem gente que bota o 2 aqui no canto errado, é aqui no meiozinho, certo? É a derivada de dx de dy dx. Então, eu posso arrumar assim, igual a x, certo? Quando eu faço isso, eu boto esse dx para o primeiro membro, então fica a derivada de dy dx igual a x dx. E eu integro em ambos os lados. Então, ao integrar dy dx, é o que está aqui dentro do próprio parêntese. Porque a integral, por exemplo, de dx mais x, então a integral de dy dx é dy dx, certo? E aqui no segundo membro, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, mais C1. Então, aqui é a constante de integração, que vocês viram que eu já estou botando no subscrito 1. Porque eu sei que eu vou obter mais de uma constante, porque ainda ficou uma derivada aqui, ó, uma diferencial para eu resolver, certo? Então, agora o que eu vou fazer novamente? Observando essa equação, eu posso resolver novamente por separação de variáveis. Então, colocando aqui o dx multiplicando para cá, nós vamos ficar com a integral de dy igual à integral de x ao quadrado sobre 2 mais C1. Aqui faltou o dx. Né? Aqui tem um dx. Certo? Então, vai ficar y igual a x ao cubo sobre 6, que é essa integral aqui de x ao quadrado sobre 2, mais a integral de C1 dx é C1x, mais C2, que seria a constante de integração dessa segunda integral que eu estou resolvendo. Então, aqui vocês estão observando que eu vou ter duas constantes, C1 e C2, certo? E aí vai ser necessário ter duas condições iniciais, certo? Então, vocês estão observando que se eu tiver uma equação de segunda ordem simples assim, certo? Eu posso desmembrar dessa forma e resolver por separação de variáveis. E aí eu vou encontrar duas integrais para se resolver consecutivas, ok? Beleza? Então, ok, vimos já um exemplo, que é muito fácil, mas que acaba que a gente encontra muito em exemplos de fenômenos de transporte, principalmente calor, certo? E é esse exemplo que nós vamos fazer agora. Pede-se para resolver a seguinte equação, sabendo que em R igual a R1, T igual a T1, e em R igual a R2, T é T2. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho duas condições. Professora, mas não tem uma derivada aqui. Não precisa necessariamente ser na forma de derivada. Eu tenho que ter duas condições para encontrar, certo? E aí ele pede para resolver essa equação, que é 1 sobre R, derivada segunda da temperatura em relação ao raio, é igual a zero.
Essa equação que vocês estão vendo aqui, essa equação é proveniente do balanço de energia de um processo que está ocorrendo, diferença de temperatura, num cilindro, em coordenadas cilíndricas, em que ela já foi feita aí várias hipóteses para chegar até essa equação, certo? Não é o intuito nosso agora deduzi-la, mas na frente, em aplicação, eu vou mostrar para vocês, certo? É só para dizer que essa equação é de um problema mesmo de engenharia. E aí, o que eu posso fazer? Primeiro, eu posso jogar, né, esse R aqui, multiplicando para cá. Então, e também desmembrar essa derivada segunda. Então, aqui desmembrei, ficou D, dr, dt, dr igual a zero. Vou colocar o R multiplicando lá para o segundo membro. Então, vai ficar o zero. Eu deixei o zero de propósito aí. Aqui, e o dr também eu joguei para o segundo membro. Aí, agora, nós vamos integrar, certo? E aí, a integral de d, dt, dr vai ser o próprio dt, dr. E a integral de 0 dr, que muitos botam zero, não é zero. É uma constante. Aí, aqui eu já chamei de C1, certo? Aí, novamente, eu vou separar as variáveis. Vai ficar dt igual a C1 dr. Integral muito fácil de se resolver, que vai dar t igual a C1 vezes R mais C2, que é a constante de integração dessas segundas integrais que nós estamos resolvendo, certo? Agora, eu já encontrei a equação de forma geral, que é a solução geral, e aí eu vou agora encontrar a solução particular, substituindo essas condições que foram dadas, certo? Que eu acho que vocês não vão ver. Mas em P1, eu vou ter C1R1 mais C2. Aqui embaixo, que talvez é onde o Google Mix cortou, é T2 igual a C1R2 mais C2, certo? Então, eu substituí T por T1, R por R1. E na outra equação, T por T2 e R por R2. Aí eu vou resolver esse sistema com essas duas equações para achar C1 e C2. Então, eu subtraí uma equação pela outra. Aí, quando eu subtraí, o C2 cancelou com esse C2, ficou só essa expressão. E aqui eu posso isolar C1. Então, C1 ficou igual a T1 menos T2, dividido por R1 menos R2, que é o que está embaixo, que vocês não estejam vendo. Certo? Agora eu vou achar C2. Por exemplo, pegando esse resultado de C1 e substituindo nessa primeira equação. Então, vim e substituí o valor, né, de C1, e aqui eu consigo isolar o C2. Então, o C2 ficou com essa expressão, e aí, então, como eu achei C1 e C2, eu vou substituir na equação, que é T igual a C1R mais C2, foi essa equação que nós achamos de forma geral. Substituindo, ficamos com T, que é a temperatura, igual a T1 menos T2, sobre R1 menos R2, vezes R, que o R, mais o C2, que é toda essa expressão aqui, certo? Aí, se vocês observarem, esse termo aqui, ele aparece aqui e aqui. Então, eu posso arrumar, isolando ele, e aí a expressão da temperatura fica T1 menos T2 sobre R1 menos R2, vezes R menos R1 mais T1. Desculpa. Então, aqui resolvemos uma equação diferencial de segunda ordem, que é um problema, por exemplo, de transferência de calor no cilindro, certo? Então, algo bem fácil. Não sei se ficou alguma dúvida. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo?
Certo, obrigada. Vi no chat. Então, vamos continuar. Então, nós temos que ter cuidado, né? Nem sempre a vida são flores e as equações são fáceis assim de se resolver, certo? Então, nem sempre é assim, tão simples. E a gente lembra que geralmente as equações lineares de primeira ordem podem ser sempre resolvidas pelo método fator integrante, né? Lineares de primeira ordem podem ser sempre resolvidos pelo fator integrante. No entanto, isso não acontece com as equações de segunda ordem, certo? Então, como é que a gente resolve se não for tão simples assim? E aí a gente vai começar a estudar esses métodos de resolução, começando pelas equações lineares homogêneas, certo? Que, como eu falei para vocês, as homogêneas é que quando a gente arruma aquela função que é só x, se função de x, ela é igual a zero, certo? E aí, antes da gente ver o método, nós vamos aprender a determinar se duas soluções que nós encontrarmos, elas são linearmente independentes, certo? Então, aqui nós temos de forma geral que duas funções, por exemplo, f e g de x, são linearmente independentes em um determinado intervalo i, se essa equação tiver uma única solução, que é K1 vezes K2 igual a zero. O que é isso, professor? Isso a gente multiplica a função f por K1, que a gente ainda vai determinar esse K1, e soma com K2 vezes g de x. Aí também vamos determinar esse K2. Aí a gente vai fazer umas continhas, umas manipulações, para achar o valor de K1 e K2. Se K1 e K2 forem igual a zero, elas são linearmente independentes. Se não, elas não são. Vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, aqui eu tenho uma função f e g de x. F é 1 menos x e g de x é x menos 1. Aí, o que eu faço? Ó, multiplico K1 vezes a função f, que é 1 menos x, mais K2 vezes a função g, que é x menos 1, certo? Aí, aqui, ó, quando a gente faz assim, eu vou fazer aqui, fica K1 multiplicando, né? Menos K1 vezes x, aplicando a distributiva. Aí, multiplicando o outro, fica o K2 vezes x. Tá lindo. Menos K2, igual a zero. Certo? Então, ó, eu agrupo os termos iguais, assim, que eu tenho K1 menos K2, que não estão multiplicando x, certo? E aí, multiplicando x, certo? Eu tenho mais, porque eu posso botar menos, K1 menos, porque menos com menos vai ficar mais, K2, espero que estejam entendendo essa minha letra, vezes x, certo? E aí, o que acontece? Esse outro membro aqui tem que ser igual a zero. Então, para isso aqui ser igual a zero, K1 menos K2 tem que ser igual a zero. E esse termo aqui também tem que ser igual a zero. Certo? Logo daí, a gente tira que K1 é igual a K2. Certo? E aí eu posso atribuir qualquer valor para K1 que vai dar igual de K2, que não só o zero vai dar certo. Por exemplo, 1 dá certo. Então, como o zero não foi a única resposta que eu encontrei aqui para K1 e K2, porque K1 deu igual a K2, que para qualquer valor vai atender, ela, é uma função não linearmente independente.
certo? Apareceu aqui em cima da nossa escrita, perdão. Ok? O segundo exemplo já é essa função e elevado a 2x e a g de x é elevado a x. Aí eu multiplico aqui K1 vezes a função f mais K2 vezes a função f. Aí vocês estão vendo, tem que ser igual a zero. Aqui eu não posso agrupar nada. Então, porque E de 2x é diferente de E de x, então não tem aí como manipular muito. Então, para isso aqui dar igual a zero, só dá certo se K1 for zero e K2 for zero. Então, ela é linearmente independente. Beleza? Esse é um dos métodos que, particularmente, eu não gosto muito. Eu gosto mais desse, que é o do Rosquiano, que eu vou já mostrar para vocês. Certo? Então, como a gente vai começar a resolver equações homogêneas, aí eu aqui já estou representando ó, o f de x é zero, e aí nós vamos ter duas funções, y1 e y2 como solução dessa equação homogênea. Aí a solução de forma completa fica que a solução da equação homogênea, por isso tem esse H, vai ser C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2, certo? Sendo essas funções aqui, Y1 e Y2, as soluções que eu vou determinar, ok? Só que aí só dá certo essa combinação se elas forem linearmente independentes. Que aí nós podemos calcular pelo Rosquiano, que eu disse para vocês que é o método que eu mais gosto. Como é que eu calculo esse Rosquiano, professora? Ele é calculado por um determinante. E como é que eu monto esse determinante? Na primeira linha do determinante fica as soluções, y1 e y2, certo? Na segunda linha vai ficar as suas derivadas, y1' e y2'. E aí eu calculo esse determinante, certo? Que ele tem que ser diferente de zero para que eles sejam linearmente independentes, certo? Por exemplo, eu fiz esse determinante e achei que é 2x igual a 2x menos 2. Achei e deu esse valor. Eu não tenho que ficar pensando, ai meu Deus, se eu substituir x aqui por tanto, vai dar zero. Então, não é. Não pense em nada. Resolveu aqui, vai dar uma função ou vai dar zero. Não é para ficar substituindo para ver se dá igual a zero. É o resultado da derivada do determinante, desculpa, que a gente já avalia. Se for diferente de zero, são linearmente independentes. Certo? Beleza? Se for uma de terceira ordem, professora, como seria? Então, na primeira linha ia ficar as três, porque eu já ia ter três funções, porque ela é terceira ordem. Então, ficaria y1, y2 e y3. Na segunda linha, já ficaria y1 linha, y2 linhas e y3 linhas. Certo? 3 não é 3 linhas, 3 linha. E eu ia ter que montar uma terceira linha desse determinante, para poder ficar como se fosse uma matriz quadrada, né? Número de linhas igual ao número de colunas para resolver o determinante. Aí eu teria que determinar a derivada segunda dessas funções, y1, y2 e y3, certo? E assim sucessivamente. Um exemplo. Aquela mesma função que a gente determinou, aquela é de 2x e é de x, certo? Então, aqui, ó, na primeira linha, eu tenho E de 2x e E de x, que são as duas funções que eu quero ver se são linearmente independentes. Na segunda, eu tenho a derivada, que é 2E de 2x, e a derivada de E de x é E de x, certo? Então, nessa segunda linha estão as derivadas. Agora, eu vou calcular o determinante, que é esse vezes esse, E de 2x vezes E de x, que dá E de 3x, menos esse vezes esse, que dá menos 2E de 3x, certo? Quando eu calculo isso aqui, eu acho que como resposta é
menos E elevado a 3x. E isso é diferente de zero, certo? Então, são linearmente independentes, beleza? Eu não fiquei aqui catando um valor de x para substituir a zero, não. É do jeito que deu, eu avalio. Isso aqui não deu zero, então são linearmente independentes. Beleza? Perguntas? Então, vamos continuar. Aí, pergunta, né? É um exemplo. Eu tenho essa equação diferencial de segunda ordem e linear, que é y duas linhas menos 9y igual a zero. Eu tenho essas duas soluções, y1 de x igual a e de 3x, e y2 de x igual a e de menos 3x. Pergunta se são soluções e qual seria a solução geral. Então, se vocês recordarem, para mim saber se algo é solução, eu pego a função e derivo. E nesse caso eu vou ter que derivar duas vezes, porque a equação é de segunda ordem. Então, a derivada de e de 3x é 3e de 3x. E a derivada segunda é 9e de 3x. Aí nós vamos substituir na equação. Então, aqui a derivada segunda deu 9e de 3x menos 9 vezes a própria função, que é de 3x. Isso menos isso é igual a zero. Então, zero igual a zero, ok. Essa y1 é uma solução. Vamos ver para y2. y2 é menos 3x. Então, a derivada primeira dá menos 3 é de menos 3x, né? Derivada aqui de e elevado a menos 3x é menos 3x, só que tem aqui dentro a cadeia, então fica menos 3. A derivada segunda já vai dar 9e de menos 3x. Substituindo na EDO, nós ficamos com 9e de menos 3x, que é a derivada segunda, menos 9 vezes a própria função, que dá zero igual a zero. Ok, é solução. Então, ambas são. Agora, vamos ver se elas são linearmente independentes para a gente montar a solução geral. Então, nós montamos o Rosquiano, que aqui na primeira linha são y1 e y2, e na segunda linha são as suas derivadas, certo? E aí a gente multiplica em x para calcular o determinante, certo? E aí dá como resultado, talvez vocês não estejam vendo bem, é menos 3 aqui, porque eu vou cancelar e de 3x com e menos 3x, então ficou só menos 3. E aqui também eu vou cancelar o e de menos 3x com e de 3x, porque repete a base, são os expoentes, né? Então vai ficar elevado a zero, que dá 1. Então fica só menos 3. Então menos 3 com menos 3 dá igual a menos 6, que é diferente de zero. Logo, elas são linearmente independentes. Se elas são, nós temos como solução geral, que vocês não estão vendo, y igual a c1 vezes e de 3x, que é a função y1, mais c2 vezes e elevado a menos 3x. Certo? Voltando aqui, então a gente resolveu uma equação com base em funções que foram dadas, a gente viu que eram soluções, fizemos o teste e deu linearmente independente. E montamos a solução geral. E vocês viram que a gente tem o quê? Duas constantes. Beleza? Alguma pergunta? Nenhuma? Eu vou parar a gravação e começar uma nova.